A palavra que ela usou ecoa na minha cabeça até hoje, suspensa no ar pesado e silencioso do nosso apartamento de luxo, um veneno destilado em uma única sílaba: fracassado. Foi essa a sentença que Isadora, minha esposa por 12 anos, proferiu. Não com raiva, não com tristeza, mas com o desdém frio e cortante de um juiz que dispensa um caso perdido. Seus olhos, que uma vez me olharam com uma adoração que eu acreditava ser a base da minha vida, agora me mediam como se eu fosse um objeto quebrado e inútil, algo a ser descartado. Eu não vou afundar com você, Lucas, ela disse enquanto jogava com uma calma assustadora suas roupas de grife em uma mala de couro que eu lhe dei no seu último aniversário. Dediquei os melhores anos da minha vida a este casamento, esperando que você se tornasse alguém. Mas olhe para você. Eu não conseguia responder. Minha garganta estava fechada, meu corpo paralisado. Eu ainda segurava o envelope em minha mão, o papel timbrado da Inovatec Soluções, parecendo uma sentença de morte. Depois de 15 anos de serviço dedicado, de noites sem dormir e fins de semana sacrificados, meu cargo como diretor de desenvolvimento de projetos havia sido reestruturado. Em outras palavras, eu estava na rua. Eu te avisei, ela continuou, fechando a mala com um clique que soou como o fim de um mundo. Eu te disse que você precisava ser mais agressivo, mais ambicioso. O pai da Bruna se tornou sócio da firma dele em 10 anos. O marido da Camila comprou uma casa em Angra. E você? Você fica estagnado, esperando um tapinha nas costas que nunca vem. E agora, isso. Ela gesticulou para o envelope, para mim, para a vida que havíamos construído e que ela agora via como um passivo. Isadora, por favor. Comecei, a voz rouca. Podemos dar um jeito. É só um emprego. Ela riu. Um som oco, desprovido de qualquer calor. Não, Lucas, nunca foi só um emprego. Era a sua medida. E você não deu conta. Ela pegou a bolsa, as chaves do carro, o carro que eu paguei, e caminhou até a porta. Não houve um último olhar, nenhum traço de hesitação. Apenas a certeza de quem está tomando uma decisão de negócios. Ela não estava deixando um marido. Estava liquidando um ativo de baixo desempenho. Quando a porta se fechou, o silêncio que se instalou era ensurdecedor. Fiquei ali, no meio da nossa sala de estar perfeitamente decorada, um fantasma na minha própria vida. O cheiro do perfume dela ainda pairava no ar. Uma zombaria cruel. Olhei para o envelope na minha mão. A carta dentro não era o que ela pensava. Não era o que ninguém pensava. Ela me chamou de fracassado. Mas a verdade é que Isadora não fazia a menor ideia. Ela tinha acabado de cometer o maior erro da sua vida, baseada na premissa mais espetacularmente errada possível. E naquele momento, em meio à minha dor e choque, uma nova sensação começou a surgir, fria e clara como o aço. Eu não a impediria. Eu a deixaria ir. E eu me certificaria de que ela, um dia, entendesse a verdadeira dimensão do que havia jogado fora. Nosso romance começou como um clichê de filme. Eu, o jovem engenheiro de software cheio de ideias. Ela, a deslumbrante estudante de MBA com uma ambição que rivalizava com a minha. Nos conhecemos em uma conferência de tecnologia em São Paulo. Fui cativado por sua inteligência e sua risada fácil. Ela, por sua vez, dizia admirar minha paixão e minha visão de futuro. Casamos 2 anos depois, em uma cerimônia elegante no Jardim Europa, financiada em grande parte pelas minhas economias e um bônus que recebi na Inovatec. A vida era boa. Eu amava meu trabalho, mas o via como um meio para um fim. A Inovatec me pagava bem, me dava estabilidade e, o mais importante, me permitia dar a Isadora a vida que ela sonhava. E ela sonhava alto. Sua ambição não era um defeito. Era a força motriz que eu tanto admirava. Nós vamos chegar ao topo, meu amor. Ela sussurrava à noite, aninhada em meus braços. Você vai ver. Eu acreditei nela. Acreditei em nós. E por isso me dediquei. As 60 horas semanais se tornaram 80. Feriados foram trocados por prazos de projetos. Minhas próprias paixões, meus projetos paralelos, foram colocados em segundo plano. Tudo era para construir nosso futuro, para financiar os sonhos dela. Quando ela decidiu que queria abrir sua própria agência de marketing de luxo, a Ferraz Branding, eu não hesitei.
Usei minhas economias e um empréstimo pessoal para fornecer o capital inicial de R$ 200 mil. Passei noites em claro ajudando-a a montar o plano de negócios, a projetar o site, a preparar apresentações para seus primeiros clientes. Eu era seu maior fã, seu parceiro silencioso. É um investimento em nós. Eu dizia a mim mesmo quando as finanças apertavam. E por um tempo, pareceu que sim. A Ferraz Branding decolou, não de forma explosiva, mas constante. Isadora era brilhante em criar uma imagem. Sua própria imagem. Ela se tornou a personificação da marca que vendia, sofisticada, exclusiva, desejável. E lentamente, sutilmente, a dinâmica entre nós começou a mudar. Os jantares em casa foram substituídos por eventos de networking, onde eu me sentia mais como um acessório do que como um parceiro. As conversas sobre nossos sonhos se tornaram monólogos sobre os contatos dela, sobre os vestidos que ela precisava para o próximo coquetel, sobre o carro que o marido de sua nova amiga rica dirigia. Lucas, querido, você não acha que já está na hora de trocarmos de carro? Este aqui é tão... 2020, ela dizia, com um beicinho que antes era charmoso e agora parecia calculado. Ou, a Bruna me contou que o Ricardo vai levá-la para as Maldivas. Você acredita? Precisamos fazer uma viagem assim. Para a imagem da agência, sabe? Eu sorria e concordava, e trabalhava mais. Eu estava tão focado em ser o provedor, o facilitador dos sonhos dela, que não percebi que os meus estavam sufocados. E o mais perigoso, não percebi que o amor dela havia se tornado condicional. Estava atrelado ao meu contra-cheque, ao meu cargo, à minha capacidade de financiar o estilo de vida que ela agora considerava um direito adquirido. Nos últimos 2 anos, a pressão se intensificou. Ela se tornou mais crítica, mais impaciente. Minha recusa em entrar em esquemas de investimento de alto risco era vista como falta de coragem. Minha decisão de permanecer na Inovatec, uma empresa estável e respeitada, em vez de pular para uma startup volátil com potencial de ganhos rápidos, era vista como falta de ambição. Eu era a âncora que a impedia de navegar em águas mais glamorosas. O que ela não sabia, o que eu nunca contei a ninguém, era o motivo pelo qual eu mantinha a estabilidade da Inovatec. Não era por medo ou falta de ambição. Era porque, por 5 anos, cada momento livre que eu tinha, as madrugadas, os fins de semana, as férias que eu dizia estar trabalhando, era dedicado a um único projeto. Meu projeto. Em um servidor seguro, em um canto esquecido da nuvem, eu estava construindo algo. Um algoritmo. Um software complexo de otimização logística baseado em inteligência artificial que eu chamei de Synapse. Era minha verdadeira paixão. A culminação de tudo que eu sabia sobre codificação e eficiência de sistemas. Era um projeto audacioso, um tiro no escuro que consumiu minha energia e meu tempo. A Inovatec era meu porto seguro, o salário que pagava as contas e financiava a Ferraz Branding, enquanto meu verdadeiro trabalho acontecia nas sombras. Nas últimas semanas, as coisas com o Synapse haviam se intensificado. Uma gigante global de logística, a LogicCorp, havia descoberto meu trabalho através de um artigo acadêmico que publiquei sob um pseudônimo. As negociações foram rápidas e secretas. A oferta deles era de mudar a vida, o tipo de número que você só vê em filmes. Naquela manhã fatídica, eu não fui demitido. Eu pedi demissão. A carta no envelope não era uma notificação de término, era a aceitação formal da minha renúncia, junto com os parabéns do meu antigo CEO que sabia da aquisição e estava genuinamente feliz por mim. Eu estava prestes a contar a Isadora. Eu imaginei a cena 1000 vezes. O champanhe, a surpresa em seus olhos, a alegria de finalmente poder dar a ela tudo o que ela sempre quis e muito mais. Eu imaginei nós dois, finalmente no topo, juntos. Mas a primeira coisa que ela perguntou quando me viu com o envelope não foi: "O que aconteceu?" Foi: "E o meu carro novo?" E quando eu disse as palavras: "Eu saí da Inovatec", a máscara dela caiu. Não houve perguntas, não houve apoio, apenas o julgamento frio e imediato. Fracassado. E ali, parado no silêncio ensurdecedor de nosso apartamento, olhando para a porta fechada, eu tive meu ponto de virada. A dor da traição era uma ferida aberta, mas por baixo dela a clareza era ofuscante. O amor dela não era para mim, Lucas, o homem.
Era para Lucas, o provedor. E o provedor havia acabado de ser demitido. Peguei meu laptop pessoal, não o da empresa. Abri o e-mail seguro da Logicorp. A confirmação final da transferência bancária estava lá, brilhando na tela. A quantia era tão vasta que parecia irreal. Eu tinha alcançado o topo, sozinho. Um sorriso lento, amargo, mas estranhamente libertador, espalhou-se pelo meu rosto. Ela acha que eu sou um fracassado? Tudo bem. Que ela acredite. Ela fez sua escolha baseada em uma mentira que ela mesma criou. E eu, Lucas Almeida, o recém-coroado fracassado, ia garantir que ela vivesse cada consequência dessa escolha. O jogo havia mudado. E ela nem sequer sabia que estava jogando. Nos dias que se seguiram, mergulhei de cabeça no meu novo papel. O papel do homem quebrado. O primeiro passo foi ligar para o corretor de imóveis e colocar nosso apartamento à venda. Quando Isadora recebeu a notificação, ela me ligou. Sua voz uma mistura de surpresa e satisfação presunçosa. Finalmente fazendo algo inteligente, Lucas. Precisamos liquidar os ativos rapidamente. Não quero meu nome associado a uma execução hipotecária, ela disse, como se estivesse me fazendo um favor. Claro, Isadora. O que for melhor, respondi, minha voz cuidadosamente tingida de resignação. O que ela não sabia era que o apartamento comprado em meu nome antes do casamento seria vendido e os lucros, legalmente, viriam para mim. Mas eu a deixei acreditar que teria direito à metade. Era crucial para o meu plano que ela se sentisse segura, no controle. Enquanto o apartamento estava no mercado, mudei-me para um pequeno flat alugado na Vila Madalena, um lugar charmoso, mas a anos-luz do luxo dos jardins a que estávamos acostumados. Vendi o sedã de luxo que compartilhávamos e, com uma pequena parte do dinheiro, comprei um carro popular usado, com alguns arranhões visíveis e um barulho suspeito no motor. Cada passo era uma peça de teatro, e eu era o ator principal. Liguei para amigos em comum, deixando escapar o quão difícil as coisas estavam. Estou tentando me reerguer, eu dizia com um suspiro. Isadora foi prática. Ela precisava seguir em frente. A narrativa que eu pintei era a de um homem abandonado em seu pior momento, e a simpatia fluía. Enquanto isso, Isadora vivia sua melhor vida. Com a confiança de que uma grande quantia de dinheiro da venda do apartamento estava a caminho, ela expandiu a Ferraz Branding. Alugou um escritório maior em um prédio comercial de prestígio na Faria Lima, contratou mais funcionários e começou a promover festas de lançamento extravagantes. Suas redes sociais eram uma vitrine de seu sucesso autoproclamado. Fotos em restaurantes estrelados, fins de semana em resorts de luxo, legendas sobre ser uma mulher de negócios que se fez sozinha. E, é claro, havia um novo homem. Seu nome era Ricardo, um investidor com um sorriso oleoso e um relógio caro demais. Ele aparecia em todas as fotos dela, o acessório perfeito para sua nova vida. Eu assistia a tudo isso de longe, uma espécie de observador fantasma. Não com dor, mas com uma frieza crescente. Eu catalogava cada postagem, cada exibição de riqueza, cada comentário arrogante sobre superar a negatividade. Era tudo combustível para o fogo que eu estava construindo. Minha verdadeira vida, no entanto, acontecia em segredo. Enquanto Lucas, o fracassado, comia marmita em seu pequeno flat, Lucas, o multimilionário, estava fazendo movimentos. Contratei o melhor escritório de advocacia de São Paulo, especializado em divórcios de alto patrimônio. Apresentei a eles o meu caso, a cronologia exata da minha saída da Inovatec, a aquisição do Sinapse e o abandono de Isadora no dia anterior à formalização da fortuna. Ela não tem direito a nada da aquisição, Sr. Almeida, disse o Dr. Matos, meu advogado, com um sorriso fino. A lei é clara. O patrimônio é calculado no momento da separação de fato, e ela mesma estabeleceu essa data quando saiu pela porta. Seguindo seu conselho, comecei a construir meu novo império. Adquiri discretamente uma cobertura duplex espetacular com vista para o Parque Ibirapuera. Comprei, não aluguei, um andar inteiro em um prédio comercial para minha nova empresa, a Sinapse Holdings. E para o meu transporte diário, em vez do carro popular barulhento, encomendei um supercarro italiano, da cor preta fosca, que seria entregue em alguns meses. Cada compra era feita através de uma holding, mantendo meu nome fora dos registros públicos por enquanto. Eu era um fantasma, movendo milhões,
enquanto o mundo via apenas um homem lutando para pagar o aluguel. A venda do apartamento foi concluída. O dinheiro caiu na minha conta. Como esperado, Isadora ligou, sua voz impaciente. Lucas, o corretor disse que a venda foi finalizada. Onde está a minha parte? Estou resolvendo a papelada, Isadora. Eu disse, a voz mansa. As coisas são complicadas quando se está desempregado. Leva tempo. Bem, apresse-se. Eu tenho investimentos a fazer. Eu transferi para a conta dela uma quantia. Não metade, mas uma quantia generosa. O suficiente para mantê-la satisfeita e sem suspeitas. Era o valor que correspondia a alguns bens que adquirimos juntos durante o casamento, um valor que meu advogado calculou como mais do que justo para evitar qualquer contestação. Para ela, pareceu uma vitória. Para mim, foi o custo de manter meu plano nos trilhos. Os meses se passaram. Isadora queimava o dinheiro como se não houvesse amanhã. A Ferraz Branding era mais sobre a imagem do que sobre o lucro. Os clientes de luxo que ela cortejava eram volúveis, e sem a minha orientação estratégica nos bastidores, ela estava cometendo erros básicos de negócios. Ricardo, o investidor, revelou-se um aproveitador, e logo desapareceu quando ficou claro que o fluxo de caixa de Isadora não era tão infinito quanto parecia. A tensão começou a aparecer em suas postagens. Menos champanhe, mais citações inspiradoras sobre resiliência. Eu sabia que era uma questão de tempo. E então, 6 meses depois do dia em que ela me deixou, meu telefone tocou. Era ela. A voz não era mais arrogante ou impaciente. Era frágil, hesitante. Lucas, sou eu. Eu estava pensando, talvez pudéssemos conversar, tomar um café? O momento havia chegado. A cortina estava prestes a subir para o ato final. Claro, Isadora, respondi, minha voz calma e controlada. Eu conheço um lugar novo e ótimo. Te envio o endereço. O lugar que escolhi não era um café. Era o Céu, o restaurante mais novo e exclusivo de São Paulo, localizado no topo de um arranha-céu, com uma lista de espera de meses. Eu não precisei esperar. Uma ligação do meu assistente pessoal garantiu a melhor mesa na varanda, com uma vista deslumbrante da cidade que se estendia abaixo de nós. Cheguei primeiro. Eu não estava vestindo as roupas gastas do meu personagem. Eu usava um terno sob medida de um azul profundo, um relógio discreto que valia mais do que o carro que vendemos, e sapatos de couro polido. Eu parecia o homem que eu era. Calmo, poderoso, no controle total. Quando Isadora chegou, sua hesitação era palpável. O anfitrião a guiou até a mesa, e a confusão em seu rosto quando me viu foi uma obra de arte. Ela esperava um homem abatido em um café barato. Em vez disso, encontrou um estranho em um palácio no céu. Lucas, ela gaguejou, os olhos percorrendo meu terno, o ambiente luxuoso, a garrafa de água mineral importada sobre a mesa. O que é este lugar? Como você... Sente-se, Isadora, eu disse com um sorriso que não alcançou meus olhos. Pedi para você. Ela se sentou, parecendo completamente deslocada em seu vestido que, embora caro, agora parecia um pouco desesperado. Por alguns momentos ela ficou em silêncio, apenas olhando, tentando processar a dissonância entre o fracassado que ela havia abandonado e o homem à sua frente. Ela se recompôs, forçando um sorriso frágil. Você está... bem. Fico feliz em ver que você se recuperou. Eu nunca estive melhor, respondi tomando um gole de água. Ela mergulhou de cabeça em seu roteiro ensaiado, falou sobre as dificuldades de administrar um negócio, sobre como o mercado estava difícil, sobre como sentia falta da nossa parceria. Era uma performance e uma performance ruim. Lucas, eu cometi um erro, ela disse finalmente, inclinando-se para a frente, a voz baixa e conspiratória. Eu estava estressada, assustada. O que eu disse, eu não queria dizer. Nós éramos uma equipe tão boa. Eu sinto sua falta. Eu sinto falta de nós. Eu a deixei falar, observando-a com uma curiosidade quase clínica. Ela estava jogando sua última carta, a da mulher arrependida. Eu estava pensando, ela continuou. A Ferraz Branding tem um potencial enorme, mas eu preciso de um parceiro. Alguém que entenda de estratégia, que entenda de mim. Talvez com os lucros da venda do apartamento, nós pudéssemos reinvestir.
Juntos. Eu me recostei na cadeira. O apartamento. Repeti lentamente. Sim, você recebeu sua parte, não é? Sim, mas... Era nosso, Lucas. Nós o construímos juntos. Talvez eu devesse ter direito a mais, considerando as circunstâncias. Foi a minha deixa. Há circunstâncias, eu disse. A calma na minha voz cortando sua atuação. Vamos falar sobre as circunstâncias, Isadora. Você se lembra do dia em que saiu? Lucas, eu já disse que sinto muito. Você se lembra da palavra que usou? Insisti, olhando-a diretamente nos olhos. Ela desviou o olhar. Foi o calor do momento. Não, não foi. Foi um cálculo. Você me avaliou e concluiu que eu não era mais um bom investimento. Você me chamou de fracassado e me liquidou. Peguei meu telefone e o deslizei pela mesa. Na tela, uma única imagem. A página de notícias de um portal de tecnologia de renome. A manchete dizia: Gigante da logística adquire a Synapse em um acordo multimilionário. Os olhos dela se arregalaram. Ela leu a manchete, depois o artigo, seu rosto passando do branco ao vermelho e de volta ao branco. Ela olhou para mim, a compreensão terrível finalmente amanhecendo. Synapse. Mas isso era aquele seu projetinho idiota. Ela sussurrou incrédula. O projetinho idiota no qual eu trabalhei por 5 anos, enquanto meu emprego estagnado na Inovatec pagava por seus sapatos de grife e financiava sua agência. Eu disse, a voz gélida. Eu não fui demitido, Isadora. Eu pedi demissão porque o Synapse foi vendido, no dia anterior ao dia em que você me deixou. O ar pareceu ser sugado de seus pulmões. Ela olhou para mim, para o restaurante, para a cidade abaixo, como se visse tudo pela primeira vez. A vida que ela poderia ter tido. O dinheiro, ela gaguejou. A aquisição. Isso significa que... Significa, eu a interrompi, que a fortuna que eu ganhei foi adquirida depois que você me abandonou. Legalmente, você não tem direito a um único centavo dela. Você teve direito à sua parte dos nossos ativos no dia em que decidiu que eu era um fracasso, e você já a recebeu. Ela começou a chorar. Lágrimas de verdade desta vez. Lágrimas de perda, de ganância frustrada. Não. Lucas, por favor. Nós podemos consertar isso. Eu te amo. Não, eu disse me levantando. Você amava meu potencial. E sua avaliação estava errada. Isso, Isadora, é o que eu chamo de um péssimo negócio. Deixei-a ali, soluçando em meio ao luxo que ela tanto desejava e que nunca teria. Ao sair do restaurante, não senti um triunfo amargo. Senti paz. Senti o peso de 12 anos de um amor condicional finalmente ser tirado dos meus ombros. Eu não era mais um ativo a ser gerenciado ou um passivo a ser descartado. Eu era apenas eu. E pela primeira vez em muito tempo, isso era mais do que suficiente. Eu estava livre.